E no capítulo dessa segunda-feira, dia 19 de julho, da novela topíssima, Canarinho pergunta a Bruno se ele matou a Lara e Bruno responde que sabia que ele ia ficar assim e por isso que ele não falou nada antes. Canarinho diz a Bruno que é por isso que ele deve procurar a polícia e contar o que ele descobriu. Bruno, nervoso, fala para Canarinho que ele não pode falar nada para a polícia. Canarinho pergunta a Bruno se quando ele entrou na suíte de Sofia, a Lara já não estava morta e Sofia estava dormindo, drogada. Bruno lembra e diz a Canarinho que quando entrou na suíte, Lara já estava no chão. Bruno lembra e fala para Canarinho que Lara estava com uma faca na costa e Sofia estava no sofá dormindo. Bruno lembra e fala para Canarinho que ficou nervoso com a cena que viu e foi embora da suíte. Canarinho diz a Bruno que tudo isso aconteceu e que ele devia ter contado antes para ele. Bruno pergunta a Canarinho se ele acha que ele matou a Lara. Canarinho diz a Bruno que se Lara já estava morta e Sofia estava dormindo, então Sofia está sendo acusada injustamente. Bruno fala para Canarinho que eles não podem ter certeza disso e que Sofia pode ter matado Lara ainda drogada e depois pode ter dormido. Canarinho fala para Bruno que o que ele viu pode ajudar a polícia nas investigações. Bruno diz a Canarinho que se ele fizer isso, ele pode ter o mesmo fim da Lara e pede para Canarinho não falar nada para a polícia por enquanto para garantir a segurança dele. Canarinho diz a Bruno que por enquanto ele não vai falar nada para ninguém e nem vai na polícia e nem vai apresentar o dossiê. Bruno agradece Canarinho e diz que ele pode confiar nele e que ele vai fazer a coisa certa. Taylor diz a Pedro que o mesmo não deveria ter autorizado a entrada da Angélica no hospital para visitar Sofia e que isso foi uma grande mancada. Pedro rebate, dizendo que desde quando ele tem moral para falar com ele e que é melhor ele ficar na dele. Paulo Roberto briga com Pedro e Taylor e diz que foi ele que autorizou a entrada de Angélica no hospital e que ela está do lado deles. Taylor pergunta a Paulo Roberto se ele tem certeza que Angélica está do lado deles, porque depois da noite de ontem ele não confia mais em ninguém. Pedro briga com Taylor e diz que ele também é vacilão e que devido às bobagens dele, eles tiveram que ajudá-lo a mudar a cara para não ser reconhecido. Paulo Roberto diz que Angélica vai ajudar a plantar a semente em Sofia, para que a mesma ache que ela matou a própria mãe. Taylor pergunta a Paulo Roberto por que Angélica faria isso por eles e se ela sabe da organização. Paulo Roberto diz a Taylor que claro que não e que ela só compartilha o mesmo ódio pela Sofia e pela Lara e que ajudou a drogar a Sofia e quer também se safar. Pedro diz que Sofia precisa entubar esse crime e se convencer que é a assassina. Paulo Roberto diz que eles têm que torcer para Sofia não lembrar quem estava com ela antes de ficar dopada. Pedro fala que por enquanto tudo está dando certo e que o delegado André está convencido que Sofia matou a própria mãe. Paulo Roberto fala que as coisas ainda estão calmas porque a investigação ainda não avançou e que o recepcionista José viu quando ele entrou e saiu do hotel e que viu também todo o movimento do hotel. Pedro diz a Paulo Roberto que isso não tem nada a ver e que ele pode dizer que foi visitar a sobrinha depois da queda do helicóptero e que a Lara chegou e eles conversaram e depois ele foi embora. Pedro fala que o foco deles agora é encontrar o tal do dossiê do Bruno e que ele contratou uma pessoa para fazer o serviço. Taylor pergunta a Pedro se isso não é muito arriscado. Pedro diz a Taylor que ele trabalha com um profissional e pergunta como eles vão continuar com a produção da Veludo Azul e que eles estão desmoralizados no mercado. Bruno vai à delegacia pedir autorização para Sofia ir no enterro de Lara amanhã. Edivaldo fala para Bruno que não depende dele e quem pode autorizar é o delegado André e ele não está aqui hoje. Bruno pergunta se não tem como falar com ele e o enterro é amanhã e dá tempo de pedir essa autorização. Graça fala que acabou de falar com o André, ele liberou para a dona Sofia ir no enterro amanhã, porém ela vai escoltada. Bruno agradece Graça e fala que vai comunicar a cliente dele. Bruno pergunta para Graça sobre o crime de assassinato da Lara e se a polícia tem outros suspeitos. Graça fala para Bruno que ele é um advogado experiente e sabe que essas investigações correm sigilo. Bruno argumenta que como advogado da principal suspeita precisa de pelo menos alguma informação, até para elaborar a defesa. Edivaldo fala que eles não estão autorizados a dar informações sobre a investigação e espera que ele entenda. Bruno fala que talvez mais pra frente e agradece de qualquer forma.
Antes de continuarmos o resumo da novela topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Fernando chega na República e pergunta se será que ele podia falar com a Andréa. Seu Nação fala para Mão de Vaca deixar Fernando entrar e fala que é o Fernando lá do Vidigal. Seu Nação cumprimenta Fernando e fala que lembra dele, é o Fernando do Cantinho da Laje, e fala para Mão de Vaca que a memória dele está muito melhor do que a dele. Mão de Vaca fala que lembra dele também e que ele estava lá no noivado do Gustavo e da Isadora na praia e estava com a Andréa e com a Gabriela. Seu Nação fala que esse aqui é o Mão de Vaca, filho do ex-patrão dele. Fernando fica chocado, pergunta para Mão de Vaca se ele é o filho do Pedro. Andréa chega e cumprimenta Fernando. Dagoberto pergunta para Fernando como é que ele está. Fernando fala que com ele tudo bem, pergunta para Andréa como é que ela está. Andréa fala que, para ser sincera, ela está mais para menos do que para mais. Mão de Vaca debochado pergunta para Andréa se ela está sentidinha por causa da mamãe dela que nunca lhe quis. Dagoberto chama a atenção de Mão de Vaca. Andréa fala que está assim por causa da Sofia, que sempre lhe quis muito bem, e não é por causa da Lara não. Mão de Vaca provoca Andréa e fala que ele está muito satisfeito com a prisão da Ana Sofia. Muito satisfeito, ele não tem pena nenhuma daquela família de traficantes e tá doido para pegar o Paulo Roberto. Seu Nação fala para Mão de Vaca olhar o que aconteceu com a namorada dele e o pai dele falou que era perigoso. Mão de Vaca fala que a Lara já morreu e a Sofia vai passar o resto da vida na cadeia. Andréa se altera, aponta o dedo para Mão de Vaca e fala que a irmã dela não é traficante e ele não sabe o que está falando. Mão de Vaca nervoso fala que a Sofia merece passar o resto da vida na prisão e se ela tem noção de quantas pessoas morreram por causa dessa maldita droga. Andréa chorando fala que sua irmã tem bom caráter. Mão de Vaca não para e fala que ela quis dizer que a Sofia tem mau caráter. Fernando começa a ficar nervoso. Mão de Vaca fala que a Sofia é bandida e criminosa. Fernando grita para Mão de Vaca parar de falar assim com a Andréa e o pai dele, que é bandido. Mão de Vaca pede para Fernando parar de enrolar e falar logo o que ele falou, que o pai dele é bandido. Fernando nervoso fala para Mão de Vaca que falou por falar e já disse. Andréa defende Fernando e pergunta para Mão de Vaca se ele vai também azucrinar o Fernando e para ele largar do pé deles e deixar eles em paz. Mão de Vaca pede para Andréa ficar quietinha, que ele falou que o pai dele é bandido. Andréa rebate, fala para Mão de Vaca que ele chamou a irmã dela de traficante e mau caráter e que fala o que quer, ouve o que não quer. Ele já deve ter ouvido esse ditado por aí. Seu Nação pergunta para Mão de Vaca se ele nunca ouviu esse ditado, e ele ouve esse ditado desde criança. Mão de Vaca insiste e pergunta de novo para Fernando por que ele falou isso do pai dele. Dagoberto fala para Mão de Vaca ficar na dele, e o garoto já falou que falou por falar. E fala para o sobrinho que Fernando ficou nervoso porque ele estava pressionando a Andréa. Dagoberto fala para Mão de Vaca que agora ele tem que pedir desculpas para Andréa. Mão de Vaca não aceita o que Dagoberto fala e fala se ele não acha que é a família Alencar que tem que pedir desculpas às famílias dos jovens que se viciaram nessa droga da Veludo Azul, dos jovens que morreram ou que quase foram assassinados, que é o caso da minha flor. Andréa fica olhando para Mão de Vaca. Paulo Roberto vai até a sala de Beatriz e fala que a Derlise diz que ela lhe procurou e ele foi almoçar em casa e pergunta se tem algum problema que ele possa lhe ajudar. Beatriz fala para Paulo Roberto que sim. Paulo Roberto fala para ela dizer que ele resolve. Beatriz fala para o reitor como é que eles vão falar para o filho deles que ele, Paulo Roberto, é um bandido. Paulo Roberto fica sem reação.